Começa o Jornal da Total. Agora, na Total FM, a notícia da sua cidade. A informação precisa. Está no ar. Jornal da Total. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. 11 horas 32 minutos, horário de Brasília, segunda-feira, hoje dia 23 de setembro de 2024, começa assim mais uma edição do Jornal da Total, trazendo a informação precisa para as Pitangueiras, Sertãozinho, Pontal, Barrinha e toda a nossa região. São 35 municípios que acompanham a partir de agora o jornalismo sério e imparcial da minha, da sua, da nossa Total FM 106.1. E hoje, com muitos detalhes da política de Pitangueiras, nós vamos divulgar daqui a pouquinho pesquisa de opinião pública com intenções de voto para o cargo de prefeito ou prefeita da cidade de Pitangueiras e Ibitiúva. Daqui a pouquinho, vamos abrindo o nosso trabalho de hoje, trazendo aqui um alô, cumprimentando aqui as pessoas que estão comigo aqui no nosso estúdio da Total FM. Do meu lado, o professor e grande mestre da política, Egídio Neves, que participa mais uma vez com a gente aqui no Jornal da Total. Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui a essa edição histórica do nosso programa. Bom dia, eu agradeço a bondade sua, a bondade da Carol, a bondade da equipe e um bom dia para toda a nossa querida região que vê esse grande programa. Muito bem, professor Egídio já comigo aqui no comando do Jornal da Total, também com a participação da nossa diretora. Carol Moraes está conosco aqui para trazer também informações, opinar a respeito dessa pesquisa que será divulgada hoje aqui dentro do Jornal da Total. Bom dia, Carol, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Total. Bom dia, Décio, bom dia, professor Egídio, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora no Jornal da Total para saber o resultado aí da pesquisa que foi realizada e registrada em Sertãozinho e Ibitiúva. Muito bem, vamos com as informações aqui do Jornal da Total, pontualmente 11h34, já a divulgação dessa pesquisa que foi realizada no dia 17 de setembro de 2024, Pitangueiras e Ibitiúva. Professor Egídio Neves, começando aqui o nosso bate-papo, né? Antes da gente trazer aqui o resultado da pesquisa, queria que o senhor falasse a respeito da importância de uma pesquisa de opinião pública, com intenção de voto para candidato a prefeito ou prefeita. O que isso mostra? Para que serve? Tem alguma validade? Traga aqui a sua opinião sobre esse assunto tão importante que nós vamos esmiuçar aqui no nosso programa de hoje. As pesquisas são extremamente importantes. Primeiro, esclarecer uma coisa que as pessoas deveriam saber, mas não o sabem. Os institutos de pesquisa são extremamente sérios. Por quê? Porque eles vivem disso. Se eles errarem ou se eles fizerem uma maracutaia na pesquisa, o ano que vem ninguém os contrata. Então, as pessoas montam esses institutos para poder fazer com a melhor metodologia possível. Às vezes pode dar uma diferença entre a Quest, falando na questão nacional, e entre a Folha de São Paulo, mas não é erro, porque pesquisa é tabulação. E tabulação envolve estatística, envolve percentil, moda, média, mediana, é um negócio extremamente matemático e as pesquisadoras, os grupos sérios não brincam, porque eles precisam acertar milimetricamente, sabe? O cara quer saber até os 2 votos que vão dar a diferença, porque aqui em Sertãozinho, aqui na nossa região, nós já tivemos candidato a vereador que perdeu por 1 voto, correto? Nós temos candidato aqui que perdeu por 6 votos. Então, a pesquisa ela é extremamente séria, eles não querem errar, eles não podem errar. Agora, qual é a segunda importância da pesquisa? É para o empresário. O empresário é aquele cara que ele torce por algum partido ou, quando ele é muito bom empresário, ele torce para o bem da sua empresa e para o bem da cidade. Então, ele precisa saber quem está na frente para ele financiar ou não. Certo? Então, se eu tenho um candidato X e esse candidato X na fotografia hoje está à frente, mas eu aposto, eu gosto, eu acho que é melhor para a cidade, o candidato E,
eu vou jogar dinheiro no candidato E, ou então eu reforço o X. Então a pesquisa ela é voltada para os grandes empresários. São eles que contratam. São como vocês fizeram, né? A imprensa contrata, os empresários contratam e os políticos também contratam. Só que eles não divulgam. Né? O candidato que está atrás em qualquer outra pesquisa, vou pegar aqui em Sertãozinho, ele sabe que está atrás. É claro que ele não vai divulgar isso, mas ele sabe, porque a pesquisa qualitativa, feita quase todo dia, aponta dia a dia a intenção do eleitor e onde você está errando. Em que grupo, em que nicho, né? Olha, eu não estou falando para os evangélicos, olha, eu não estou chegando nos petistas, olha, eu não estou chegando nos bolsonaristas. Então, a pesquisa ela é extremamente importante para dar o norte para que o vereador, o candidato a prefeito, os empresários e a própria imprensa e a própria população saiba para onde estão indo os rumos da cidade. Bom, há 4 anos atrás, né, a Total realizou uma pesquisa aqui com intenção de voto para Sertãozinho e Cruz das Posses de forma inédita, né, e a gente teve essa visão na época de fazer aqui para Sertãozinho. Esse ano nós estamos fazendo para Pitangueiras. Carol, por que nós estamos fazendo para Pitangueiras esse ano? Qual que é a intenção da rádio de mostrar e apontar essa pesquisa? Existe algo que você gostaria de explicar para a população que está acompanhando a gente? Décio, gostaria sim de pontuar algumas informações. Começar que a Rádio Total FM está há 20 anos no ar na cidade de Pitangueiras, com abrangência regional. Temos o nosso estúdio em Sertãozinho há 7 anos, para que a gente também possa desenvolver comercialmente a rádio. Mas a audiência da rádio, o conhecimento do público de Pitangueiras referente à rádio é muito forte e consolidado. Como o Décio acabou de dizer, há 4 anos atrás, nós divulgamos e registramos 2 pesquisas em Sertãozinho que foram extremamente assertivas. Inclusive, a segunda pesquisa, que nós divulgamos muito próximo do dia da eleição, acertou exatamente na margem de erro o resultado, que então era o candidato Dr. Ilcinho e Ricardo Almussa, que hoje estão na administração da cidade. Como o professor comentou, a Rádio Total FM tem total interesse em contratar um instituto que faça um trabalho sério, porque nós somos responsáveis pela divulgação e nós queremos divulgar algo que é a fotografia daquele dia que foi a coleta da pesquisa. A Rádio Total FM é uma rádio imparcial, neutra. Eu, Carol, diretora, o meu pai, que é o Cipó, o proprietário, não temos ligação partidária. O Décio, que é o nosso jornalista, também não é afiliado a nenhum partido. Nós não estamos aqui para agradar ou desagradar. Nós estamos aqui para informar o nosso ouvinte. Nós estamos aqui para contribuir com a democracia, com a transparência. Então, a maior prova de que nós queremos trazer um resultado real foi o trabalho que nós realizamos há 4 anos atrás em Sertãozinho. Daqui 15 dias aproximadamente nós teremos a eleição. E imagine se a rádio tivesse tentando maquiar algum resultado. Como ficaria a nossa credibilidade perante você, nosso ouvinte, perante os empresários que acreditam no nosso trabalho? Então, é muita coisa envolvida quando a gente fala vamos divulgar e vamos registrar uma pesquisa. Quando nós escolhemos este instituto que foi contratado, nós procuramos saber sobre a idoneidade, nós procuramos referências para saber se era um bom instituto que pudesse realmente trazer esse resultado real. E depois de pesquisar, entendemos ser e fizemos a contratação, registramos a pesquisa e hoje estamos aqui para divulgar a fotografia do dia 17 de setembro, que foi a coleta das informações, e estamos hoje no dia 23 divulgando. Bom, é o que a Carol falou, porque a empresa, a rádio, né, o grupo Moraes de Comunicação tem esse compromisso, tem esse comprometimento. Né? Na linha de frente aqui do Jornal da Total, eu estou aqui já há 7 anos e não é que eu seja contra, eu não sou contra a política, porque a política você
precisa da política, tudo é a política. Não tem como um jornalismo viver sem a política, não é só a notícia da política. A gente tem que conviver, são poderes distintos, né? A imprensa é um poder, o poder executivo é outro, legislativo, judiciário, enfim, são poderes que trabalham junto e quando trabalham em sinergia, né, somam para a sociedade. A imprensa tem a obrigação dela e a imprensa tem o dever de apontar erro e acerto, né? A gente está aqui para isso, trabalhamos de forma neutra e quando qualquer que seja o administrador, a administração, o prefeito, o vereador, o presidente, o governador, o deputado, o juiz, quem quer que seja, comete algo que exija a nossa crítica, nós vamos criticar e quando exigir também o nosso elogio, nós vamos elogiar. Isso a gente faz tranquilamente, sempre fizemos e é por isso que a gente não tem amarra a política, ideologia nenhuma, né? Cada um, o Décio individualmente tem a preferência dele, a Carol individualmente tem a preferência dela, o José Carlos de Moraes, que é o nosso diretor-presidente, tem a preferência dele, só que quando a gente abre esse microfone aqui, a gente trabalha de forma profissional. Não entra aqui a opinião pessoal do Décio, da Carol, do José Carlos, entra aqui o profissionalismo e para isso, por isso que nós estamos aqui, Carol. Exatamente, Décio. Só para a gente fazer mais um comentário antes de você iniciar a divulgação oficial, deveria ser completamente normal e aceitável que as emissoras locais fizessem esse trabalho. Por quê? Grandes emissoras, como por exemplo o Grupo EPTV em Ribeirão Preto, Clube, outros canais de televisão e rádio que são fortes na nossa região, fazem isso de forma tranquila. O que a gente percebe às vezes com emissoras menores e mais dentro da cidade? Quem está perdendo geralmente não gosta do resultado. E aí se volta contra a rádio como se a rádio fosse a culpada. Como se a rádio estivesse induzindo. Como se a rádio fosse a culpada do resultado. Não, nós estamos aqui para transmitir um cenário que foi coletado no dia 17 de setembro. O que aconteceu há 4 anos atrás, quando a gente divulgou a primeira pesquisa? O candidato que estava na frente, Dr. Ilcim Ricardo Almussa, a oposição, ou quem estava, pleiteando contra eles, esqueceram dos candidatos e se voltaram contra a rádio e começaram a atacar a rádio, começaram a inventar histórias mentirosas contra a rádio, como se a gente tivesse culpa, né? Então, a gente precisa parar com essa mentalidade e nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque isso é normal. É normal em grandes municípios, é normal a gente ver isso. Cidade de São Paulo, a nível Brasil, né? Então, chega a ser ridículo, né? A gente vê uma atitude, né, de quem está perdendo, querer trazer para a rádio ataques infundados, mentiras, que depois de 15 dias, o resultado vai vir na urna e vai ficar feio para quem mentiu, para quem atacou, para quem resolveu trazer situações que não vem à tona, né? Não vem a questão. E isso demonstra desespero. Então, eu espero, né, de coração, que a gente não assista a esse cenário a partir de agora, porque a rádio está aqui para colaborar com a democracia e que todos os candidatos possam respeitar o trabalho que a rádio está realizando. Muito bem pontuado. Antes de divulgar aqui os números, vou voltar aqui com o professor Egídio rapidamente, porque a Carol tocou num ponto aqui que também eu fiquei sensível a isso. A pesquisa, ela é a fotografia, como bem diz aqui o nosso grande Egídio Neves, professor, historiador, entende muito de política, é um estudioso, não é qualquer pessoa que está aqui, não é um aventureiro, não, é uma pessoa que estuda e tem prazer em estudar e conhece do que fala. Professor, dia 17 de setembro foi realizada a pesquisa. Até o dia 6 de outubro, pode mudar alguma coisa do que está aqui nessa fotografia que nós temos em mãos? Olha, eu não vi ainda a pesquisa, mas se a diferença entre o primeiro e o segundo for muito grande, não muda, sabe? Está muito em cima, as pessoas já se decidiram, as pessoas já estão decididas. Pode ser que no dia a dia não queira conversar, porque, na empresa, se aqui... E eu estava aqui há 4 anos, eu vi o sofrimento de vocês, as bobagens, as pessoas telefonavam falando bobagens para vocês. Eu conversei, inclusive, com uma pessoa que queria que você desmentisse. Eu falei, escuta, eu vou ser sincero, eu votei no
Niltinho, mas sabia que a pesquisa estava correta. Não é porque eu achava que o Niltinho era melhor que a pesquisa ia mostrar o que eu quero. A pesquisa vai mostrar uma questão matemática. É isso que as pessoas precisam entender. Correto? Ela não vai mostrar a minha vontade. A Carol não vai mostrar a vontade das pessoas. Senão não é jornalismo. Isso aqui é jornalismo e vocês fazem um jornalismo corretíssimo. É preciso dar a informação, os empresários precisam, o cara que estiver em segundo lugar precisa, porque ele precisa saber o que ele tem que fazer, o que é que ele precisa mudar e principalmente precisa confiar que é uma coisa científica, é neutra e é você que tem que dar os seus pulos se você quiser mudar. Vou dar um exemplo de que é muito difícil mudar. É impossível em São Paulo a Tabata Amaral ganhar a eleição. Ou ganha o Ricardo Nunes ou ganha o Boulos. A dificilmente. O Marçal, com dificuldade, ele está acompanhando as pesquisas e está vendo o quanto que está crescendo a rejeição. Eu nunca vi uma cadeirada tão bem dada. Sabe? Primeiro que todo mundo queria dar uma cadeirada em alguém, né? Queria dar uma cadeirada em alguém. Foi uma coisa, é uma violência, a gente não podia pregar, no jornalismo pode pregar violência, mas foi uma cadeirada tão bem dada que a população falou assim, acertou em cheio. Eu estou com o saco cheio de gente falando bobagem, fazendo gracinha, falando besteira, falando da vida pessoal das pessoas. Não tem que falar da vida pessoal do candidato, da candidata. Deixa a pessoa. Vamos falar de política e de política partidária, que são coisas diferentes. Política é uma coisa linda, como você falou, e política partidária às vezes tende para sujeira. Aí tende para o cara telefonar aqui, lhe falar uma besteira, o Décio está falando isso porque ele não presta, o Décio está comprado, isso é bobagem. Isso é besteira. Se faz um jornalismo sério e extremamente sério. Bom, e necessário, né? Necessário doa quem doer, e a gente está aqui para trazer a verdade dos fatos. Vamos lá então, trazer então, Juninho, para quem está acompanhando aqui, vou trazer os dados aqui, né? Da pesquisa, o Instituto de Pesquisa é o Instituto Invox, tá? Cidade de Pitangueiras. Número de identificação da pesquisa é o SP, para quem quiser depois pesquisar, SP-03344/2024. Vou repetir aqui, número de identificação SP-03344/2024. A pesquisa foi realizada no dia 17 de setembro de 2024. A divulgação é hoje, 23 de setembro de 2024. A margem de erro é de 3,56%. Nível de confiança, 95%. Foram 540 pessoas entrevistadas. Então, tá aqui então, os dados da pesquisa. Quem quiser buscar esses dados aqui, pode acompanhar. Esse vídeo vai ficar guardado aqui na nossa rede social, Facebook e no YouTube da Total, que nós estamos transmitindo. Então você pode fazer a sua avaliação. A empresa que contratou é a Charaies Comunicação e Marketing Limitada, que é a Total FM. Né? A Total FM, essa é a razão social da Total. Então, você que está em dúvida de quem contratou, fomos nós, Total FM 106.1, sob o nome aqui Charaies Comunicação e Marketing Limitado. Agora podemos já trazer já aqui os números. Vamos lá então, trazer para quem está acompanhando. Divulgação está na tela para você aqui. Olha aí, os votos válidos, viu, gente? Dimas Bouzan aparece na frente com 64,1%. Professor Júnior, 30,5%. Maria Inês, 5%. E o Robertinho, 0,4%. Aí mostrando para você na tela, você pode continuar acompanhando. Pesquisa eleitoral, tem o número de registro, município de Pitangueiras, todos os dados que eu falei está aqui no rodapé desta arte que você está vendo aqui. Nós temos aqui o CNPJ da empresa contratada, o CNPJ de quem contratou, e aí a gente traz para você aqui. Então, só reforçando, os números são do dia 17 de setembro. Dimas Bouzan aparece na frente com 64,1%. Em seguida vem o professor Júnior com 30,5%, a Maria Inês 5% e o Robertinho 0,4%. Carol, para falar um pouquinho mais dessa pesquisa, né, os números estão aí apontando essa diferença entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto candidatos, né? E aí a gente traz os números, né, para quem está acompanhando o nosso Jornal da Total,
queria que você falasse a respeito da toda a questão que envolve essa pesquisa, a seriedade, a credibilidade do Instituto, enfim, né, a responsabilidade da rádio de estar divulgando hoje, um dia histórico para Pitangueiras e Ibitiúva, essa pesquisa aqui ao vivo no nosso programa. Muito bem, Décio. Vamos começar pela questão dos votos válidos. Por que nós estamos divulgando os votos válidos? Porque são os votos que interessam no dia da eleição, né? Brancos e nulos não aparecem porque eles são excluídos desse cálculo, e então se calcula somente aquelas pessoas que foram às urnas e escolheram pelo seu candidato. O que eu achei muito interessante aqui, o que eu acho interessante nas pesquisas, para quem não sabe, né, para quem não tem conhecimento, a cidade, e no caso de Pitangueiras, que tem o distrito de Ibitiúva, é dividido por regiões. Então, quando o Instituto ele vai realizar a pesquisa, ele faz uma divisão de regiões e traz esse resultado por região. Então, o candidato Dimas Bozan, ele está aparecendo nas pesquisas à frente do segundo colocado, que é o professor Júnior, em todas as regiões. Ou seja, em todos os bairros da cidade de Pitangueiras e no distrito de Ibitiúva, o candidato Dimas aparece liderando a pesquisa. E é interessante a gente pontuar também, que aqui esse documento informa, qual foi a metodologia utilizada. Como o professor Egídio muito bem disse, uma pesquisa ela é baseada em estatística, é uma questão matemática. Por que se escolheram 540 pessoas? Porque existe um cálculo em cima da quantidade de munícipes da cidade. E aí, em cima da estatística, se escolhe um percentual. E essa quantidade traz o nível de confiança e a margem de erro. Então, a pesquisa cobriu o município e o distrito. O universo da pesquisa será dos eleitores com 16 anos ou mais. Então, a partir dos 16 anos ou mais. A amostra representa os eleitores do município. No primeiro estágio, os setores censitários, onde as entrevistas serão realizadas, foram selecionadas probabilisticamente através do método PPT. Então, são questões técnicas. Probabilidade proporcional ao tamanho, tomando o número de eleitores como base para a seleção. No segundo estágio, a seleção do entrevistado dentro do setor censitário será feita utilizando-se cotas proporcionais e a abordagem será domiciliar. Então, isso aqui são informações técnicas da pesquisa que traz esse embasamento para que chegue-se a esse resultado. Então, todo esse conteúdo está à disposição de você, munícipe, de você, empresário, você que tem interesse em saber mais detalhes, entre no site do TRE, procure pelo número, tá? Que está aí divulgado também, mas é o SP 03344/2024. Ali tem todos os detalhes de como foi realizada essa pesquisa pelo Instituto Invox. Bom, é isso, né? Tá aí os números, tá aí a metodologia, tá aí os detalhes dessa pesquisa histórica, repito, para o município de Pitangueiras, para o distrito também de Ibitiúva, e você que está acompanhando o Jornal da Total tem essa fotografia. Professor Egídio Neves, a diferença do primeiro para o segundo candidato, aí como aponta a pesquisa, é uma diferença reversível até o dia da eleição? É uma diferença que inspira cuidados? A terceira colocada e o quarto também tem chances de acordo com essa fotografia, com essa pesquisa, ou, né, somente os dois primeiros brigam pela cadeira do Executivo Municipal de Pitangueiras? Eu diria que matematicamente a briga está entre os dois primeiros e o segundo vai ter que trabalhar bastante, porque inspira muito cuidado. É uma diferença de quase 20 pontos, né? É uma diferença bastante grande para você poder tirar em 2 semanas, que é o que está faltando, né? Mas aí é que entra a responsabilidade de quem está apoiando, dos empresários que estão com ele, do próprio prefeito de
fazer um trabalho ainda maior, né, de tentar transferir voto, embora eu já discuti isso com você e você sabe muito bem, é muito difícil em cidades você fazer uma transferência de votos, mas é preciso trabalhar muito, né? A melhor pesquisa é aquela que sai da urna, né? Então até lá eu acho difícil mudar, mas é possível, a possibilidade de mudança existe. Esses números aqui apontam de uma forma direta ou indireta, talvez, alguma, sei lá, uma insatisfação com a atual administração de Pitangueiras? As pessoas ligam essa questão da administração do prefeito, o vice é o candidato da situação, ou não tem nada a ver? É uma questão mais situada com o próprio período eleitoral? Como o senhor enxerga toda essa situação? Olha, eu vou pegar o exemplo daqui, né? Há 4 anos atrás, o José Gimenez tinha uma altíssima aprovação. Mas transferir votos é uma coisa muito difícil, porque quem transfere voto é o candidato carismático. E candidato carismático é muito difícil, porque é um presente de Deus, né? O que o Lula consegue fazer, o que um Bolsonaro consegue fazer, é um presente. Tanto é que a palavra carisma é religiosa, né? O candidato carismático, o Lula elegeu um poste. Na política, poste é você pegar alguém que não tem nenhuma expressão. Ninguém sabia quem era a Dilma Vana Rousseff Linhares. Ninguém sabia quem era essa moça. Nem eu, que era da política, eu sabia que ela tinha sido presa, eu sabia que o marido dela era um advogado, mas que o Lula conseguiria pegar essa pessoa e eleger, é muito difícil fazer esse tipo de coisa. E o prefeito de Pitangueiras pode estar muito bem avaliado, mas transferir votos é impossível. Por quê? Porque é uma cidade de porte médio para grande, as pessoas se conhecem. Então, o candidato é que tem que fazer todo o trabalho. Ele pode ter muito apoio, mas ele precisa fazer todo o trabalho e ele precisa provar que ele é capaz. Então a pesquisa serve para que ele faça um grande trabalho agora. Ele tem 2 semanas para mostrar a que veio e o que é que ele é capaz de fazer. E o que ele pode fazer por Pitangueiras e Ibitiúva. É isso que vai contar. Bom, e nós estamos aqui na hora da chegada, né, antes de fecharmos o nosso jornal, porque nós temos aqui o horário eleitoral gratuito e obrigatório, justamente com as propostas para Pitangueiras. Carol, muito obrigado aqui pela participação. Obrigada, Décio. E vamos junto, né, continuando com a cobertura das eleições 2024. Obrigado ao nosso ouvinte, obrigado, Décio, obrigado, professor, por abrilhantar o nosso jornal hoje. E estamos aqui, finalizando esse dia histórico para a nossa emissora em Pitangueiras e Ibitiúva, contribuindo com a democracia e com a transparência. Muito obrigada a todos. Obrigado também ao professor Egídio Neves, que trouxe aqui toda a sua competência, toda a sua experiência, toda a sua visão diferenciada sobre a política. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço a bondade e parabenizo você, a Carol, porque jornalismo se faz com verdade e coragem. Doa a quem doer. O jornal tem o direito de apontar o que está acontecendo. Aliás, a população espera isso, senão ela não vai ouvir o jornal. Muito obrigado a você, ouvinte da Total. Eu volto amanhã a partir das 11h30 da manhã com tudo que é notícia para a sua cidade e para a nossa região. Começa agora mais um horário eleitoral gratuito e obrigatório. Um abraço, tchau, tchau.